A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alberto Glésia e hoje a minha devocional tem como título Celebrando uma Aliança com Deus e como fundamento o texto que está registrado em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 27. Mas eu quero ler agora para você apenas 2 desses versos. É o verso 9 e também o verso 10, que dizem o seguinte: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Bem, na Bíblia, circuncisão é sinônimo de aliança, de pacto. Entretanto, não é uma aliança comum, que envolve pessoas comuns e que pode ser feita de maneira comum. Mas é uma aliança que envolve o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Aquele que pretende participar dessa aliança deve observar atentamente suas características e cumprir fielmente os seus princípios básicos, para que não a quebre, e assim, em consequência, arque com os devidos desdobramentos, inclusive com a morte, como aconteceu com o próprio povo de Israel que saiu do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Bem, e um desses princípios está no versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis. É andar na presença de Deus e ser aperfeiçoado. Abrão, Sarai e Agar agiram precipitadamente em desacordo com Deus. Agiram motivados pela angústia e ansiedade, e assim cederam às suas paixões. Não esperaram com paciência no Senhor. Desrespeitaram o tempo de Deus. Por isso, ali houve confusão, desprezo e humilhação. Com isso, tiveram dificuldades para estar na presença de Deus. Havia necessidade de um conserto, para que aquela família pudesse provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está registrado, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas no versículo 3 nós temos outros princípios importantes: humildade e dependência. Abrão, ao ouvir a exortação de Deus, não tentou dar desculpas esfarrapadas, nem agiu com arrogância, vaidade, soberba, autossuficiência. Simplesmente, ele se prostrou como sinal de humildade, reconhecendo a soberania, a majestade e o senhorio de Deus sobre a sua vida. Abrão parou para ouvir a voz de Deus, na tentativa de agir segundo a vontade do Altíssimo e não mais segundo a sua própria vontade. Terceiro princípio está no versículo 5 de Gênesis 17. É mudança. Diante da humildade de Abrão para ouvir a voz de Deus e da sua disposição para tentar ser aperfeiçoado e andar na presença do Todo-Poderoso, Deus então entra em aliança com ele, lá no versículo 4. Repare que o próprio Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A mudança de nome tem um significado muito mais profundo do que parece. A mudança significa uma nova época, uma nova vida, um novo começo. Hoje, essa mudança se caracteriza em nossas vidas por meio de novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes, novos desejos. Tudo deve ser feito novo, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Mas no versículo 7 de Gênesis 17,
nós temos um outro princípio dessa aliança com Deus, que se chama continuidade. Qualquer aliança, um objeto, né, é um elo contínuo, sem limites de início e término. Você pode observar isso na provável aliança que talvez você tenha aí no seu dedo, se você é noivo, se você é casado, né? Bem, a aliança que Deus nos propõe, ao contrário do que muitos pensam, não é momentânea, que deve ser considerada somente quando estamos em apuros, em dificuldades e precisando de uma providência urgente da parte de Deus, ou mesmo quando estamos na igreja, nos dias de culto. A aliança que Deus nos propõe é eterna. Assim, as nossas atitudes podem nos levar à vida eterna ou à morte eterna. Mas no versículo 14 de Gênesis 17, nós temos ainda mais dois princípios dessa aliança: obediência e fidelidade. No momento em que alguém quebra algum desses princípios que nós já comentamos, ficam caracterizadas a desobediência e a infidelidade à aliança de Deus. No Velho Testamento, no tempo da lei, como muitos dizem, as pessoas pagavam, geralmente, com a morte física. Hoje, no Novo Testamento, como muitas pessoas ainda dizem, o tempo da graça, não é? Se bem que a graça sempre esteve presente também em toda a história da humanidade. Essa que é a verdade. Bem, mas o fato é que no Novo Testamento, as pessoas normalmente, né, com mais frequência, pagam com a morte espiritual, ou seja, com o distanciamento da presença de Deus. Entretanto, não está completamente descartada a possibilidade até mesmo da morte física. O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, constitui um exemplo disso que eu acabei de dizer. Bem, você gostaria de estabelecer uma aliança com o Deus do universo? Se você deseja e quer isso, eu convido você a refletir no seguinte texto, abre aspas, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Fecha aspas. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Obedeça a palavra de Deus. E se você quer saber o que ele diz em sua palavra, abra a Bíblia, leia as Sagradas Escrituras e você vai saber o que você tem que fazer para entrar em aliança com esse Deus. Que Deus te abençoe.